Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Cileia e devido a essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, nós vamos trabalhar nesse tempo de quarentena, né, que nos impede de chegar até a escola através de videoaulas. Com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar e muitos também já devem ter olhado videoaulas, né? Então, eu sei que não é uma coisa tão boa, porque vocês podem vir a ter várias dúvidas, né? E a gente não vai estar perto para poder solucionar essas dúvidas na hora, mas todas as orientações vão ser passadas para vocês de como proceder durante esse tempo. Então, cada professor das turmas do primeiro ano, eu com a turma 101 e 102 da tarde, a professora Candice com a turma 101 da manhã e o professor Otávio com as demais turmas da tarde vão passar as orientações para vocês procederem, né? Como que vocês precisam fazer com essas videoaulas, de que forma que vocês vão ser avaliados, como que vocês devem fazer os exercícios, como que vai ser a correção desses exercícios, tudo vai ser passado as orientações para vocês, ok? Então vamos lá, nós vamos começar hoje, né, falando da evolução dos modelos atômicos, né? Então como que surgiu a questão das teorias, o que é o átomo, né? Como que surgiu essa descrição? Então, a gente começa lá no ano 400 a.C. na Grécia Antiga, que foi onde surgiu o primeiro pensador, o primeiro teórico que falou a respeito, que começou a pensar a respeito do que a matéria é feita, né? Como que acontece, do que as substâncias são formadas, que foi o Aristóteles. O Aristóteles, ele ainda tinha um pensamento meio místico, né? Ele falava, a teoria dele é a teoria dos 4 elementos. Ele dizia que a matéria é formada por fogo, água, ar ou terra, certo? Então é uma coisa ainda um tanto mística. Depois do Aristóteles, a gente vem com Demócrito e com Leucipo. Eles foram os primeiros cientistas, os primeiros estudiosos a falar a respeito do átomo, né? Inclusive a palavra átomo significa indivisível, né? Hoje, na atualidade, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas nessa fase do estudo, eles achavam que a matéria era formada por partículas indivisíveis e eles chamaram essas partículas indivisíveis de átomo. Depois, lá pulando já para 1808 na Inglaterra, isso já depois de Cristo, a gente vem com um outro cientista que é conhecido como John Dalton. O Dalton, ele colocou, a teoria dele era que a matéria era formada então por átomos esféricos, compactos e indivisíveis. Tá? Então, ele comparou a teoria dele, né, a teoria do átomo, como se fosse uma bola de bilhar, essas bolinhas de jogar sinuca, como vocês conhecem, né? A bola de bilhar, ela é consistente, ela é compacta, ou seja, ela não é oca por dentro, ela é toda preenchida e tem um formato esférico e não se divide, né? Então, mais ou menos assim como tá aparecendo aí no vídeo para vocês, uma bolinha de bilhar. Só que, claro, que não é bem isso, né, pessoal? Isso é só para a gente ter uma ideia de comparação, né? Então, a teoria do Dalton, ela funciona dessa forma, ó. Ele colocou os átomos como esféricos, né, redondos, compactos, e aí ele diferenciava o átomo pelo tamanho e por cores, né? Átomos de hidrogênio, então, vocês podem ver aqui, são as bolinhas menores, átomos de oxigênio, umas bolinhas um pouco maiores, e os átomos de bromo maiores do que os outros dois, certo? Então é uma teoria bem primitiva, né? Recém começando a falar a respeito dos átomos, certo? Depois, o próximo cientista que começou a estudar a respeito falar a respeito de átomos e propor teorias foi o Thomson, em 1897, também na Inglaterra, tá? O Thomson, ele disse que o átomo era esférico, só que ele considerava o átomo como um fluido positivo, ou seja, uma massa positiva, né? E dentro dessa massa positiva estariam cargas negativas, as quais ele chamou de elétrons. Então percebam que de uma bola sem carga nenhuma, a gente passa então para uma bola
positiva e dentro dessa bola positiva cargas negativas. Aqui então a gente já começa a ter carga positiva e carga negativa, né? Então a teoria do Thomson, ela foi apelidada de teoria do pudim de passas, né? Ela foi comparada como se fosse um pudim. O pudim seria a massa positiva e as passas seriam elétrons, né? Claro que isso também não é bem assim, né, gente? São só comparações. Então, o que o Thomson disse? O Thomson colocou a teoria dele assim, ó. Então, aqui estaria a bola positiva, essa bola rosa aqui, e aqui, então, os elétrons dentro dessa bola rosa cravejados aqui dentro, certo? Então, essa é a teoria do Thomson. Os apelidos que a gente tem até agora, a bola de bilhar e o pudim de passas, né? Bola de bilhar do Dalton, pudim de passas do Thomson, certo? Aqui está o nome do modelo dele. Depois, né, em 1898, a gente tem esse cientista aqui que é o Eugene Gondenstein. Ele descobriu, né, ele descobriu a partícula positiva que é o próton. Tá? Então, o Thomson ele não colocou esse nome de partícula positiva, ele disse que a massa toda era positiva e que dentro dessa massa estariam os elétrons. Depois, esse cientista descobriu, então, que não, que existia uma partícula positiva, né, separada da partícula negativa, a qual ele deu o nome de prótons. Em 1911, a gente tem, então, o Rutherford, o Ernest Rutherford. O Rutherford, ele fez uma experiência, tá? Essa experiência é denominada de experiência da lâmina de ouro. Então, o que ele fez? Ele pegou um pedacinho de ouro, de uma lâmina de ouro, colocou dentro de uma caixa, tá? Dentro dessa caixa existia um elemento que é um elemento radioativo, que é o polônio. Esse elemento radioativo, né, todos os elementos radioativos, eles emitem como se fossem feixes de luz, né? Esses feixes de luz são chamados de raios alfa, tá? Então, ele pegou esse polônio, né, que estava dentro de uma caixa, essa caixa de chumbo aqui, tá aqui o elemento representado, o polônio. Ele fez com que esse polônio, né, esses raios emitidos pelo polônio, passassem através de uma lâmina de ouro. A gente sabe que o ouro é um átomo, né, é um elemento químico. E aí ele fez algumas observações a respeito desse experimento dele, né? Então, quais foram elas? A primeira é que a maioria dos raios, esses raios que vocês estão vendo aqui no vídeo, ó, ele passava reto pela lâmina de ouro, que é esse feixe que vocês estão vendo aqui, ó. Então, os raios emitidos pelo polônio passavam reto pela lâmina de ouro, tá? Alguns poucos raios, que são esse desenho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, agora vai aparecer aqui, ó, esses aqui de cima e esses de baixo, eles batiam e desviavam, né? Então, eles sofriam desvio, ó, eles vinham aqui na lâmina de ouro e voltavam mudando a trajetória deles, ó, em vez deles passarem reto, eles mudavam a trajetória. Com essas observações, ele percebeu que as teorias que até agora surgiram do átomo estavam incorretas. Por quê, gente? Porque se o átomo fosse como o Thomson disse, uma bola positiva cravejada de elétrons, esses raios alfa aqui, ó, eles têm carga positiva. Carga positiva com carga positiva, a gente sabe que se repelem, né? As cargas iguais, elas se repelem e as cargas diferentes, elas se atraem. Então, não podia acontecer isso que está acontecendo aqui, ó, dos raios passarem reto pela lâmina de ouro como se eles não batessem em nada, né? Então, ele concluiu que a teoria do Thomson estava incorreta. E aí, ele resolveu propor uma nova teoria. O que ele propôs, né? Então, ele propôs o seguinte, ó, que o átomo possui um grande espaço vazio. Esse espaço vazio é por onde estão passando esses feixes de luz aqui, ó. E esse espaço vazio, ele denominou de eletrosfera, né? O que mais que ele propôs? Então, aqui estaria o desenho, ó. Aonde esses raios passam reto, estariam passando, então, reto pela eletrosfera, que seria esse espaço vazio. E, além disso, o átomo possui um pequeno núcleo e dentro desse núcleo bem pequenininho, comparado com o tamanho da eletrosfera, estariam as cargas positivas.
que é onde os raios batem e desviam a sua trajetória. Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Quando bate e passa próximo, ele desvia a trajetória. E quando bate direto, ele retorna porque ele se repele. Então, essa experiência aqui que ele fez deu a estrutura, deu as observações que ele precisava para chegar à conclusão de que o átomo era o seguinte. O átomo formado por um núcleo. Dentro desse núcleo estariam prótons, que são as cargas positivas, e nêutrons, que não têm carga nenhuma. Então, aqui já apareceu uma terceira partícula, ó. Prótons e nêutrons dentro do núcleo, e um espaço enorme, que é chamado de eletrosfera, e na eletrosfera, então, estariam os elétrons girando ao redor desse núcleo, como aparece aqui no desenho. Então, percebam a evolução que a gente teve, né? Uma bola sem carga, depois uma bola positiva com carga negativa dentro dela, e agora a gente tem essa estrutura, átomo formado por núcleo e eletrosfera, dentro do núcleo carga positiva, próton, partícula sem carga, nêutron, e na eletrosfera carga negativa, que são os elétrons, certo? Continuando então, esse modelo do Rutherford, ele tem um problema que é uma incorreção, porque ele diz que os elétrons eles estão girando ao redor do núcleo, né? Só que, gente, nenhuma partícula pode ficar girando eternamente ao redor desse núcleo sem a gente fornecer energia para eles. É mais ou menos que nem quando a gente desliga um ventilador, né? A gente tira ele, desliga ele e ele fica rodando um certo tempo e depois ele para. A mesma coisa aconteceria com os elétrons ao redor do núcleo. Eles girariam um certo tempo e depois eles parariam e isso geraria um colapso, porque eles são negativos, eles se chocariam com o núcleo que é positivo e o átomo, então, se destruiria. E a gente sabe que isso não acontece. Então, tem um problema nessa teoria. E esse problema, quem resolveu foi esse cientista aqui, ó, que é o Niels Bohr. Então, o Bohr, ele não descartou a teoria do Rutherford. As outras teorias, quando o Rutherford escreveu a teoria dele, a teoria do Dalton e do Thomson caiu por terra, tá? Agora, quando o Bohr escreveu a teoria dele, ele não descartou a teoria do Rutherford, ele só melhorou a teoria do Rutherford, ele corrigiu. Então, tem muitos que chamam essa teoria de teoria Rutherford-Bohr, porque muitas coisas do que o Rutherford disse estão corretas, né? E o Bohr só veio e corrigiu esse pequeno detalhe que acontece aí. Então, o Bohr, ele concorda que existe um núcleo, concorda que existe a eletrosfera, dentro do núcleo ele diz que estão prótons e nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Ele só não concorda com essa parte de que os elétrons giram ao redor do núcleo. Ele diz o seguinte, que a eletrosfera é dividida em camadas eletrônicas, ou níveis de energia, tá? E os elétrons, eles estão divididos nessas camadas, certo? E essas camadas, então, eles podem passar de uma camada para outra, e quando eles passam de uma camada para outra, eles emitem luz. Eles podem absorver energia e emitir luz, certo? Então, foi assim que ele propôs, ó. Aqui, ó, estaria o núcleo, e ao redor desse núcleo, as camadas ou níveis de energia, certo? Então, que a gente chama de camadas eletrônicas, né? E aqui, ó, estaria essa parte que ele diz que o elétron pode passar de um nível mais interno para outro mais externo, e quando ele retorna ao nível dele, ele emite luz, ó. Então, aqui as luzes coloridas, ó. É isso que faz, então, com que os elétrons consigam permanecer ao redor do núcleo. É por eles receberem, então, essa quantidade de energia, certo? Quando eles passam de uma camada para outra. Eu sei que isso tudo é bem abstrato e meio complicado de entender, mas o que nós precisamos saber? A gente só precisa saber o que cada cientista disse. A teoria do Dalton, bola de bilhar. A teoria do Thomson, pudim de passas. A teoria do Rutherford, átomo dividido em núcleo e eletrosfera, dentro do núcleo prótons e nêutrons, na eletrosfera elétrons. E a teoria do Bohr, camadas eletrônicas, níveis de energia.
É isso que a gente precisa entender, em resumo de tudo isso que eu falei, tá? Esses saltos, essas emissões de luz, a gente percebe, pessoal, num teste que a gente pode fazer em laboratório, que é chamado teste de chama. Então, a gente pega um pouco do pó, de alguma determinada substância que contém os elementos, e coloca ela sobre uma chama, e dependendo do elemento, ela emite luz de cores variadas. Por exemplo, o lítio, quando a gente coloca ele sobre a chama o teste de chama, ele emite uma luz vermelha. O sódio emite uma luz amarela. O cobre, uma luz verde azulada. E assim, cada átomo emite uma luz de cor diferente. É visualmente, quando a gente... para a gente perceber no visual esses saltos de camadas de energia que a gente não consegue ver, né, que são teorias que foram propostas para a gente estudar o átomo, a gente percebe nesses testes. E também nos fogos de artifício. Os fogos de artifício são também, acontece esse pulo do elétron de uma camada para outra, e quando ele retorna, ele emite a luz que a gente vê nos fogos de artifício. Certo? Então... só para terminar, então, essa teoria do Rutherford-Bohr, né, na verdade do Bohr, que complementou a teoria do Rutherford. Então, o Bohr, o núcleo, dentro do núcleo prótons, partícula positiva, nêutrons, partícula sem carga, e ao redor desse núcleo, eletrosfera. Só que a eletrosfera é dividida em camadas eletrônicas. A primeira camada é a camada K, a segunda é denominada camada L, a terceira camada M, a quarta camada N, a quinta camada O, a sexta camada P, a sétima camada Q. Então, são 7 níveis de energia, gente. K, L, M, N, O, P e Q. E cada nível de energia comporta um número máximo de elétrons. A camada K cabe em até 2 elétrons, a L até 8 elétrons, a M 18 elétrons, a N 32, a O também 32, a P 18 e a Q 8 elétrons, certo? Então, cada nível de energia comporta um valor máximo de elétrons, que são esses aí que a gente está vendo. Isso tudo quem disse foi o Bohr, certo? Então, esses são os principais cientistas, né, que falam a respeito do átomo. Existe uma teoria mais atual, que é a teoria que a gente usa até agora, que é a teoria de Summerfield, mas essa teoria a gente não vê na escola, tá? Mas, para vocês saberem que a do Rutherford-Bohr não é a última, existe uma outra mais atual, tá? Só que essa a gente deixa para níveis mais avançados, quem quer estudar química a fundo. Nós aqui no nosso curso de primeiro ano do ensino médio, a gente para na teoria de Bohr, certo? E agora, gente, a gente tem aqui alguns exercícios para vocês fazerem a respeito disso que foi discutido na videoaula, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esses exercícios no caderno de vocês e resolver no caderno, certo? Depois, então, os professores vão passar para vocês as orientações de como que esses exercícios vão ser corrigidos, certo? Então, não esqueçam de copiar esses exercícios e resolvê-los no caderno de vocês, para depois o professor poder fazer a correção dessas atividades, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, a respeito do que foi discutido para fazer na videoaula, voltem à videoaula, né? A videoaula ela tem essa vantagem de que, se eu não entendi, eu volto ela de novo, escuto ela quantas vezes for preciso até eu entender, certo? Então é isso. Essa foi nossa primeira videoaula, espero que vocês tenham gostado e entendido, e estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, ok? Essa é a nossa equipe aí, então, eu, a professora Cileia, com as turmas 101 e 102, o professor Otávio, com as turmas das 103 às 108 da tarde, e a professora Candice com a turma 101 da manhã. É isso, então, um abraço, até a próxima videoaula.